Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre a TV Câmara Canal 16 e o CMP Sindicato. Educação e Debate fala sobre assuntos relacionados à educação e ao sindicalismo. E na noite de hoje nós vamos conversar justamente sobre a questão dos sindicatos, a problemática que envolve atualmente todos os sindicatos de todas as categorias. E para conversar conosco, nós trouxemos hoje dois convidados especiais que vão discutir um pouquinho essa temática e vão nos trazer o que há de novo nesse novo contexto das relações trabalhistas. Então nós temos aqui o prazer de receber o Alexson, que o Alexson é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Passo Fundo, o Sindimetal, não é mesmo, Alexson? Seja bem-vindo ao nosso programa da TV Câmara e do CMP Sindicato. Boa noite, cumprimentar aos ouvintes, agradecer o espaço também e o convite do CMP Sindicato. Perfeito. E nós também temos o prazer de receber mais uma vez a dirigente do CMP Sindicato, Regina Costa dos Santos, que já esteve aqui várias vezes conosco e mais uma vez vem aqui para nos brindar aí com o que está se passando com relação à questão sindical, à questão dos professores. Então, Regina, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Eduardo, boa noite, Alex, boa noite a todos que acompanham, o programa Educação e Debate. É um prazer estar aqui novamente. Olha, nós vamos começar já jogando na mesa uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando. Quem está ligado ao sindicalismo diretamente, como nós, e mesmo aquele cidadão comum que acompanha os noticiários, que acompanha a dinâmica desses novos movimentos. E eu acho que a pergunta que é posta hoje, Regina e Alexson, é como é que está hoje a questão do sindicato? Como é que está o sindicalismo hoje no Brasil, sobre a perspectiva de vocês aqui de uma cidade como Passo Fundo? Eu acho que está muito associado, assim, como está o sindicato, é como também está a organização do trabalho, como que estão os trabalhadores, Hoje a gente, inclusive nesse programa, a gente já vem numa série, uma sequência aí discutindo a questão dos ataques à classe trabalhadora, voltada à questão da CLT, do congelamento dos gastos, essa questão agora que está em debate, a questão da Previdência Social, e são coisas que atingem diretamente também a organização sindical, Se a gente for ver a questão da mudança na CLT, ela fez um forte ataque, não só ao direito do trabalhador, mas também à organização sindical, de uma certa forma, Porque o sistema em si, a gente vê que tem uma série de iniciativas que é para fragilizando a organização sindical. Então, assim, eu acho que muito além da discussão de como que está a organização sindical, é também como que está a questão do trabalhador em si, Claro que a partir do momento que a gente tem uma série de ataques à classe trabalhadora, também se tem uma necessidade maior da organização sindical. Então, também, ao mesmo tempo que os sindicatos sofrem uma série de ataques, eu também vejo enquanto possibilidade de estar se fortalecendo, porque o trabalhador, ele também está buscando mais, o seu sindicato. Deixa eu te perguntar uma coisa, Regina, que eu acho que ela é pertinente nesse momento. Tu fala em ataques à classe trabalhadora, mas a gente vê o trabalhador mesmo, e de várias categorias, e de fato trabalhadores, ou seja, aquele que vive de uma renda salarial, formal ou informal, ele fazendo o discurso de que sim, essas reformas vêm acrescentar. Vou te dar um exemplo, a reforma trabalhista foi assim, tu deve lembrar bem que havia muitas pessoas achando que sim, era o momento de fazer essa reforma, e na reforma previdenciária esse discurso continua mesmo, tem muito trabalhador achando que sim, a reforma previdenciária é uma boa e deve ser implementada. O que tem por trás disso? Como é que tu vê essa questão? Assim, na minha avaliação e a partir também das análises que a gente foi fazendo, eu acho que também se teve um investimento muito alto para esse convencimento do trabalhador, A partir do momento que você vê uma propaganda do governo federal de 10 em 10 minutos dizendo que você tem que dar a tua parcela de contribuição, para salvar o país, isso de uma forma subjetiva vai sim alimentando a ideia do senso comum,
Então, eu acho que de fato, eu acho que tem sim uma parcela dos trabalhadores com esta mentalidade, acreditando muito nisso, mas eu sempre avalio que não é pelo trabalhador, mas sim por um esforço midiático que foi tendo, principalmente do governo federal, estendido aí aos governos estaduais e municipais, de convencimento da população, né? E vejo assim que com esta crise, da questão voltada ao ataque diretamente, esse discurso da crise associado à retirada de direitos, de fato foi convencendo uma parcela da população. Mas eu de fato eu não estou convencida, Eduardo, de que o trabalhador em si, ele eu não preciso do meu sindicato, eu não quero, eu acho que existe uma parcela. Uma parcela existe, mas eu vejo não é assim, o todo. Principalmente quando a gente senta lá no bairro e tu conversa com as pessoas no dia a dia, a maioria das pessoas, elas sim são favoráveis à organização sindical, à defesa do direito, inclusive aposta, ai que bom que vocês estão lutando por nós. Então acho que não é uma fala comum da classe trabalhadora, acho que sim existe uma parcela e que para mim está muito alimentado por esse discurso da crise, essa fala governamental, essa questão da grande mídia, né, que vem fortalecendo muito esse discurso de que precisamos retirar direito para resolver a crise do nosso país. Alexson, o que tu acha disso? Primeiro, a questão do sindicalismo hoje, e isso que a Regina disse com relação a essa questão do próprio trabalhador hoje, parte dele, pelo menos, está renegando o seu sindicato. Acho que o primeiro fato que a gente tem que observar com bastante cuidado é que os sindicatos, ao longo da história, eles vêm cumprindo papéis, né? Desde antes que não havia formalmente sindicatos, a disputa de classe já era construída na perspectiva de você viabilizar dignidade no trabalho, uma condição mínima, né? E isso veio com a consolidação das leis trabalhistas, nós passamos pelo período da ditadura, a redemocratização, uma estabilidade na democracia e, no último período, nós temos um acúmulo de ataques à classe trabalhadora. Aquele modelo sindical que nós iniciamos lá na década de 80, ele respondeu pontualmente a um período, né? Aquela realidade dela. Aquela realidade e aquele modelo de trabalho. Hoje os sindicatos, eles têm um papel de responder ao modelo de trabalho atual, né? A gente pode considerar que é verdade que sim, os sindicatos não cumprem o seu papel, com base naquilo que é dito. Mas o grande desafio nosso hoje é saber qual o trabalhador que tem voz, né? Ou seja, o trabalhador que, por exemplo, renuncia à representação do seu sindicato, muitas vezes ele tem um acesso maior do que os demais. É um trabalhador que não se considera trabalhador como os demais. Ele tem um outro perfil, embora esteja submetido à mesma jornada, recebe salário. E as mesmas regras trabalhistas. Tem as mesmas regras trabalhistas. Então, hoje, qual é que é o grande desafio, né? O desafio é a gente identificar a classe trabalhadora na relação de trabalho atual. E aí a gente pode citar, por exemplo, o caso do Uber. O motorista de Uber é um trabalhador precarizado, em grande medida, porque ele, muitas vezes, sem limite de jornada, com a remuneração determinada pelo aplicativo em si, né? Enfim, com todas as circunstâncias da relação de trabalho que tem. Mas ele é um trabalhador. Porém, a grande dúvida que tem é se nós perguntarmos hoje para um Uber se ele se considera classe trabalhadora, né? Então, esse é um dos desafios. Com relação ao ciclo que a gente inicia, porque nós estamos ao pé da indústria 4.0, né? E ela questiona o método de produção e o formato de produção que nós temos, né? Ela vem qualificando isso e, em grande medida, precarizando a relação de trabalho. E o grande desafio que está colocado é nós, enquanto
classe trabalhadora, nos organizarmos. Essa discussão ela não é separada dos trabalhadores. Essa discussão não é uma discussão do sindicato. Essa é uma discussão dos trabalhadores. Materializando isso, o tema, por exemplo, da reforma da Previdência. O trabalhador votou lá em 2016, elegeu o seu vereador e o seu prefeito. Em 2018, o seu vereador e o seu prefeito fizeram campanha para deputados. E agora esses deputados votam a reforma da Previdência. Se você pergunta para o trabalhador se ele é a favor ou contra a reforma da Previdência lá na fábrica, o trabalhador vai dizer, eu sou contrário. Mas o que eu posso fazer? Ele não consegue rastrear o vínculo do voto dele com a reforma. Na verdade, ele já fez. Ele já definiu isso nas últimas 2 eleições. Nas últimas 2 eleições, mas ele tem uma dificuldade de rastrear. O que eu posso fazer agora? Por quê? Porque ele vê que o ciclo histórico é mais curto e essa questão vai ser decidida agora. Ela não foi trazida presente nas últimas eleições. Porém, enquanto classe, nós podemos fazer a discussão de como é que a gente faz o acompanhamento desse processo. Nós temos que denunciar o vereador que apoiou, aquele que vota a favor da reforma. Nós temos que fazer essa relação. Nós temos deputados em todas as regiões do Estado. E esses deputados têm posições bem definidas, contra ou a favor da classe trabalhadora. Mas, Alexson, essa discussão que tu propõe agora, ela já não também, partindo da mesma lógica do trabalhador que lá atrás, em 16 e 18, tomou essas decisões, tu acha que essa discussão agora não é muito tardia? Ela não deveria ter sido feita, inclusive antes de 2016? Porque essa reforma da Previdência, vamos nos ater à reforma da Previdência, ela não é nenhuma novidade, né? Não é uma novidade hoje do governo Bolsonaro, nós já tivemos o governo do PT que fez reformas da Previdência. O trabalhador já não deveria ter aprofundado isso lá atrás? Tu não acha que é meio tarde agora? Como é que tu avalia isso? Olha, a disputa de classe, em períodos em que a economia vai bem, ela dificilmente toma o centro do debate, né? As discussões elas são num patamar, digamos assim, numa escala inferior. Ela perde o protagonismo, né? Exato, porque as determinantes do processo são outras. Veja bem, quando nós temos uma discussão sobre a reforma da Previdência, certo, e ela não foi, digamos assim, debatida no programa de governo, por exemplo, nós temos uma dificuldade. Exatamente. Né? Então, veja bem, quando que a gente fez a reforma trabalhista, isso é um tema recente também, os trabalhadores, a gente alertava nas fábricas que seria o fim dos direitos da classe trabalhadora, e os trabalhadores pestanejavam, né, porque tinha uma campanha pró-reforma, e a narrativa que ganhou é o seguinte, essa reforma é boa porque agora vai acabar com os sindicatos. Vocês não precisam mais pagar sindicatos, vocês não precisam mais contribuir, vai acabar com a organização de classe. Quando passou 1 ano, 2 anos da reforma, os trabalhadores perceberam que não foi só aquilo, né? Teve mais perdas, né? A massa salarial diminuiu, a condição de trabalho precarizou e eles não tinham esses elementos colocados. Tá? Foi feita uma discussão simplificada do processo. Igualmente, na reforma da Previdência. Quem assiste os jornais na hora do almoço, né? Sim. E no final do dia, sabe que ela está sendo colocada como uma solução. Solução para os problemas. Né? E talvez não foi a principal debatida, solução, né? E não foi debatida nesse patamar, por exemplo, quando nós aprovamos, quando nós avalizamos lá o processo, as candidaturas para o processo eleitoral, quando nós votamos. Né? A gente não votou nesse patamar. Então, novamente os trabalhadores estão sendo levados a toque de caixa, né? Para uma realidade que não é razoável para eles, né? Em detrimento de uma situação que eles já não mais têm domínio, né? O voto está dado, agora mais do que bater na porta e dizer, olha, isso não é bom para quem te elegeu, a gente não tem o domínio sobre o voto, né? Então, agora já está num outro patamar.
E a classe trabalhadora, em grande medida, passou por isso, porque eles votaram em uma perspectiva de mudança, mas a mudança do ponto de vista da retomada. Essa retomada não aconteceu, essa retomada justificou a reforma trabalhista, está justificando a reforma da Previdência, mas ela não foi explicada para a classe trabalhadora como ela é. Perfeito. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daí na volta, Regina, a gente volta contigo e eu quero que tu já vá pensando agora nesse intervalo se essa realidade que o Alexson traz do trabalhador, no caso metalúrgico, e os demais trabalhadores, ela se aplica ao trabalhador da educação, tá? Então, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho conversando com a Regina e com o Alexson. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate e na noite de hoje estamos conversando com o Alexson da Silva, presidente do Sindimetal aqui de Passo Fundo, e com a Regina Costa dos Santos, que é representante do CMP Sindicato também aqui de Passo Fundo. No bloco anterior, o Alexson fez uma reflexão sobre a questão trabalhista e as implicações que está tendo hoje em relação a um novo momento. Isso que o Alexson falou, essas dificuldades, elas se aplicam hoje na categoria do magistério, Regina? Então, Eduardo, sim, numa realidade diferente, né? Eu acho que a gente não... A nossa realidade de trabalho não se aplica, por exemplo, à CLT. Sim, a gente tem os nossos planos de carreira próprios. Um estatuto próprio. Isso, um estatuto próprio. A partir do momento, claro, que tem uma série de ataques à classe trabalhadora, automaticamente isso vem vindo em efeito cascata, né? A gente já vê, assim, alguns reflexos, inclusive na discussão em si da carreira do professor. A gente já vê algumas dificuldades, a gente vem tendo aí nos últimos 6 anos, né, muitas lutas em defesa dos direitos dos professores. E não é de novos direitos, é para manter o que existe, né? Então, assim, ó, isso, na verdade, não se aplica só, né, à questão de quem é regido pela CLT. A gente vê um ataque a toda a classe trabalhadora. Importante fazer o recorte, né, de que o professor também pertence a essa classe trabalhadora, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente sempre está resgatando isso, por mais que seja regido por outras leis. No entanto, a gente faz parte dessa classe trabalhadora. A questão da reforma da Previdência, ela ataca diretamente o professor e principalmente as mulheres, né? E por ser uma categoria que predomina o público feminino, vamos ser, sim, atacados diretamente no que diz respeito tanto ao cálculo, a questão da idade, vamos trabalhar muito mais e vamos ganhar muito menos, né? Tanto é que não foi à toa que nas últimas greves gerais que teve, a gente teve a massa, né, dos professores na rua, servidores públicos, justamente nessa defesa. E no que diz respeito, assim, à organização sindical, é um pouco diferente, né, dos demais trabalhadores. A gente tem algumas coisas que são específicas da nossa organização sindical. Um exemplo é a questão do a gente não tem tanto a figura do sindicato patronal, né, diretamente na nossa negociação. A gente faz a negociação diretamente com o executivo. Então tem algumas barreiras que daqui a pouco a organização sindical dos servidores, né, do magistério, ela não tem tantos entraves. Mas no que diz respeito às dificuldades sindicais, elas são as mesmas, né, mesmas do que os demais trabalhadores. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acabou de falar que os professores, nessa reforma previdenciária, é uma das classes, a classe do magistério é uma das classes que, sem dúvida, será uma das mais atacadas. Hoje, dia 9 de julho, quando estamos gravando o programa, não está certo ainda, mas parece que a proposta é que se aumente para 7 anos de trabalho, no mínimo, para as professoras, certo? O que o sindicato hoje pode fazer para reverter isso? E se pode fazer alguma coisa
nessa altura do campeonato? Então, assim, né, Eduardo, a gente, em alguns momentos, até a própria organização sindical, ela fica de mãos amarradas, né? Hoje, assim, essa discussão, ela se dá no Congresso, né? Então, assim, o nosso poder, ele se dá nas ruas, né? O que a gente vem fazendo enquanto organização sindical? É chamando os trabalhadores para lutar nas ruas. Infelizmente, a gente tem poucos representantes, tanto no Congresso como no Senado, muito menos no governo, porque é uma proposta, né? E tem dado federal, certo, né? Essa estratégia de chamar o trabalhador para a rua? Tem funcionado? Olha, Eduardo, as maiores concentrações são nas capitais, né? A gente tem muita dificuldade de mobilizar a classe trabalhadora no interior do estado, principalmente se falando do Rio Grande do Sul, né? A gente tem algumas dificuldades que são específicas. Em Passo Fundo, muito mais, né? Porque é muito difícil, a discussão ela se dá muito longe, então essa capacidade de mobilização, ela se dava a partir inclusive de uma organização financeira, né, que foi uma das primeiras estratégias do governo federal, foi a questão da financeira dos sindicatos, ela ficou totalmente comprometida, né, com a reforma da CLT, e isso automaticamente também dificulta, a gente não tem hoje os sindicatos não têm condições financeiras de lotarem ônibus para ir para Brasília, como a gente muitas vezes isso foi feito, né? Então o governo se precaveu fazendo algumas coisas, engessando inclusive a organização sindical no que diz respeito ao financeiro, mas a gente vem fazendo o que é possível, mas de fato hoje assim é um cenário que ele é muito difícil, né? E eu diria para o colega professor que o nosso problema maior nem é a questão da idade, dos 7 anos no caso da mulher, é a questão do cálculo. O que significa você lá no final da tua carreira, hoje a maioria dos nossos colegas professores trabalham cerca de 60 horas para você poder ganhar um pouquinho mais, sustentar a tua família, que é uma questão de sustentar os seus, né? E ainda você contribui um pouco mais para lá no final você ter uma aposentadoria um pouquinho melhor. Com esta reforma da Previdência, da forma como ela está posta, ela interfere no cálculo. Então, quer dizer, tem colegas professores que vão ficar com menos da metade da sua renda lá do final da... Tu está te referindo àquele cálculo onde, ao contrário do que era até agora, sobre os 80 maiores salários... É a média de todas agora as é a média condições. desde 1994, que para a grande maioria diminui o valor final. Significativamente, né? Porque além do fator idade, você também tem a questão do cálculo. Então, o que significa 80% de toda a tua média? Vamos lembrar que... Tu não tem mais a oportunidade de tirar aqueles piores salários. Não, tu não tem. De fato, você vai entrar tudo. E considerando que o professor, ele passa aí metade da sua carreira ganhando um salário muito abaixo, no nosso caso, a gente ainda tem um plano de carreira que prevê alguns aumentos no decorrer da tua vida profissional. Mas mesmo isso, tu vai ver, vai interferir diretamente, porque entrando pela média vai ter colegas que vai ganhar em menos de 50% do seu salário da ativa. Alexson, tu falou agora há pouco sobre uma nova configuração de sociedade. Inclusive tu citaste que nos anos 80 havia uma dinâmica e que ela mudou agora, se apresentando de uma forma diferente. O que o teu sindicato está fazendo para se adaptar a esse novo momento das relações sociais e, em especial, as relações de trabalho? Quando eu me refiro à formatação da produção em si, o que nós temos assistido hoje? Hoje você pega uma indústria que terceiriza 3, 4, às vezes 5 etapas da produção e ela pulveriza a produção. Isso significa plantas com mão de obra especializada em determinada etapa do processo de produção. Por exemplo, a ferramentaria, você pega a pintura e assim por diante, né? Você pega nessa lógica, então, veja bem, quando que tinha uma indústria que tinha lá um setor com 50 pintores, hoje ela terceiriza, bota num caminhão e manda para uma segunda planta fazer especificamente... Que só faz a pintura. A pintura. E que daí não é mais nem do mesmo sindicato, provavelmente. Depende. Isso depende muito, mas vai das circunstâncias do perfil produtivo. Mas isso significa que você não tem concentração de trabalhadores. Né? Você não tem uma concentração. E isso é importante para a gente porque o perfil industrial do Brasil da década de 70, de 80... era de concentração, né? Nosso modelo sindical ele tem uma influência muito forte do ABC Paulista, por exemplo,
né? E nessa lógica que a gente tem constatado que tem coisas sendo mudadas na relação com o trabalhador. Por quê? Veja bem, um trabalhador em assembleia, em uma fábrica com 1.000 trabalhadores, dizer que é favorável a uma greve é uma realidade. Um trabalhador em uma planta com 20 trabalhadores, dizer que é favorável a uma greve, com o patrão no canto de bico, né, é outra situação. Então, você tem um novo perfil de relação de trabalho. E como que vocês estão lidando com isso? Como que o sindicato, a direção do sindicato está lidando com essa nova realidade? Essa pergunta ela é uma pergunta que o Sindicato dos Metalúrgicos tem que responder perante a categoria, mas é um problema da classe trabalhadora ao mesmo tempo, né? Nós, desde 2013, a gente trabalha de uma forma planejada, os planejamentos quadrienais, né? E o resultado das nossas ações é sempre a consulta da categoria, né? Campanha salarial, tema de oposições à contribuição, qualidade do refeitório, a gente faz por meio de consulta com a categoria. Como é que se dá essa consulta? Enquanto nós trabalhamos de duas formas, ou com ela escrita, né, preenche, devolve, ou então via link, né, via WhatsApp. Que nós, por exemplo, a nossa aposta na comunicação é uma comunicação interna, direta com os associados. Né? Então ele não tem o perfil de uma comunicação em meios de comunicação, essa relação a gente não tem mesmo por causa das circunstâncias que os sindicatos vivem, né? Então, do ponto de vista prático, a resposta, e pela nossa leitura, ela não vem da direção do sindicato, e sim dos trabalhadores, né? Por exemplo, quando você pergunta para o trabalhador qual é que é a forma que ele prefere ser informado, né? Nós temos hoje cerca de 40% da categoria prefere o jornal, né? Aquele jornalzinho que o jornalzinho do sindicato, para que você vá lá e entregue o jornalzinho do sindicato. Então, e os outros 60% preferem como? Entre redes sociais, WhatsApp, então e-mail. Então, se eu entendi bem, esse modelo, por exemplo, de uma grande Assembleia Geral, ele já quase que é coisa do passado, ele não é muito factível hoje em dia. Você sabe que a gente corre o risco de medir todo mundo com a mesma régua, né? Mas se eu for falar para a companheirada metalúrgica e dizer que eles vêm numa assembleia, né, reúne aí os municípios da base e vêm para uma assembleia, isso é conversa, né? Não vai acontecer. As coisas hoje se dão muito pela iniciativa do sindicato de consultá-los, né? Ou seja, direcionar a discussão com a categoria. A saída para essa conjuntura, nós, metalúrgicos, temos uma aposta muito forte de que virá pela mão da categoria. Tá? A gente tem a tranquilidade. Olha, eu sempre digo que quando que a gente não tem a resposta no sindicato, a gente tem que buscar na base. Né? Então, por exemplo, o tema do novo perfil de relação de trabalho. Né? Por exemplo, o tema da informação. Os trabalhadores, a grande maioria hoje me diz que eu tenho que passar na fábrica e entregar o jornal para ele. Né? O tema da relação, o tema da forma de contribuição do trabalhador para com o sindicato, isso tudo perpassa pela construção. E esse é o momento atual. A realidade dada tem limitações na relação com o trabalhador. Então ela deve ser construída de acordo com o perfil das relações de trabalho que nós temos hoje. Regina, dentro do sindicato dos professores municipais aqui de Passo Fundo, né, possivelmente é um sindicato novo, né? Na verdade, a carta sindical é de meio ano, 8 meses, né? Criado, né? Em 2015, afinal, né, a gente recebeu aí há um ano e pouquinho a carta sindical. Isso. Fala um pouquinho para nós qual foi a vantagem de se criar um sindicato só dos professores municipais.
Então, na verdade, assim, várias, né? Eu acho que a gente vem, inclusive a comunidade vem acompanhando, eu acho que um pouco isso, assim, o quanto a gente foi fortalecendo a nossa luta e também a nossa organização. Nós tínhamos uma dificuldade que era de trabalhar num leque aí de mais de 70 categorias no mesmo sindicato. Hoje, a partir do momento que a gente tem um sindicato que é específico do professor, a gente foca a nossa luta, né? Na pauta de reivindicação do professor. E isso sim faz com que também a categoria se veja representada a partir do seu sindicato. Então, para mim, eu acho que o grande ganho é a questão da representatividade mesmo, da luta no dia a dia, conseguir fazer esse acompanhamento às demandas específicas do magistério. Só para a comunidade ter uma ideia, a gente tem mais de 70 escolas, né? A partir do momento que você tem um sindicato que é próprio da categoria, você consegue fazer a visita em todas as escolas, você consegue conhecer a tua base, você cria meios para ter essa comunicação. Diferente assim do que a gente vivia antes, que se tinha que disputar aí com muitas categorias, né? A questão da pauta da reivindicação, quando a gente chegava com o prefeito para negociar, tinha lá um leque de mais de 100 reivindicações, aonde as do magistério estavam perdidas, né, naquele montante. Hoje não, hoje a gente tem um sindicato próprio, com o foco no magistério municipal. E nesse sentido a gente observa também o fortalecimento do sindicato. A gente tem ouvido muito, há uma crise de representatividade. Nós não sentimos isso hoje, né? Eu acho que a gente vive um momento muito bom enquanto organização sindical, no que diz respeito a estar construindo com a nossa categoria algumas ferramentas, né, que fortalecem também o sindicato. Um exemplo é o Conselho de Representantes Sindicais, né, Eduardo? O que é esse conselho? O Conselho de Representante, ele é formado por um representante de cada escola, então a gente tem esse contato direto, né, com a escola, seria o elo entre a escola e o sindicato e a escola, né, onde a gente reúne mensalmente esse conselho sindical, onde a gente vem investindo muito em formação, né, voltada a conhecer a legislação, saber de fato quais são os direitos do professor, ouvir as reivindicações que a categoria tem. E esse conselho tem poder decisivo? Sim, tem poder decisivo. Na verdade, sim, a maioria das decisões que o sindicato vem fazendo perpassa pelo Conselho de Representantes Sindicais. A gente não tem a prática de fazer deliberações importantes da categoria, seja da pauta de reivindicação ou até mesmo da organização sindical, sem consultar o Conselho de Representantes. Perfeito. Nós já vamos, infelizmente, o nosso tempo é curto e quando o assunto é bom, parece que o tempo passa mais rápido ainda. Então Alexson, quero agradecer a tua presença, mais uma vez, foi um prazer te receber aqui. A gente que agradece o espaço e tenho dito que está dada a disputa de classe, né, no nosso país e a classe trabalhadora precisa dimensionar a sua capacidade de organizar, de retomar processos e construir as relações de trabalho de maneira que viabilizem o sustento, a dignidade por meio da sua força de trabalho. Tá bom, muito obrigado, Alex, pela tua presença e Regina, mais uma vez, agradeço teu carinho por ter aceitado o nosso convite. Então, mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa. Obrigado, né, Eduardo? Eu acho que é um espaço não só do magistério, mas também da classe trabalhadora, a gente poder fazer essas discussões. Gostaria de deixar, assim, a última mensagem para a classe trabalhadora, que eu avalio que o cenário ele é muito ruim, Alex. Ele é muito ruim, eu acho que sofreremos muito nos dias que se seguem, mas eu acredito muito, não sei se é pela minha formação, da onde vim, né, me reportando a minha história, que é nos momentos de dificuldade que a gente se fortalece. Eu acho que a classe trabalhadora tem a oportunidade de analisar a sua realidade e, através da sua organização sindical, poder estar se fortalecendo. Então, o CMP Sindicato está à disposição, né, do Magistério Municipal, da classe trabalhadora, da comunidade de Passo Fundo, que a gente consiga aí superar essas dificuldades coletivamente. Então, tá bom. Então, a gente agradece a vocês dois, também agradece a você, telespectador, pelo seu carinho, por ter nos acompanhado e convidamos a todos para que fiquem aqui conosco na TV Câmara Canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite a todos e uma boa semana.